Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer. Eu, mulher negra, pedra fundamental da raça humana, guardiã da consciência soberana, sou africana. Eu, homem negro, filho de nossa mãe, herdeiro primeiro do genoma humano, sou soberano, sou africano. Se vida de negro é difícil, a palavra branca nos dá a direção. Olá, ouvintes, direto dos estúdios da Rádio FOP Educativa 106,3. Vamos iniciar mais um Rádio NEAB. No dia de hoje, conversaremos com Temístocles Rosa Filho, popularmente conhecido como Teco. Esse programa, o Rádio NEAB, é uma produção da Rádio UFOP Educativa 106,3. Apresentação Adilson Pereira dos Santos, produção Alícia Durques, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão do programa de Danilo Nonato, supervisão técnica Cimei Goberi. Direção-geral de Rádio Jornalismo, Chico Daer. No programa de hoje, nós vamos discutir alguns aspectos com o Teco relacionado especificamente ao hip-hop, ao programa Rádio Favela e ao projeto, a Fundação Rádio Favela, que o Teco é um dos coordenadores. O Teco, Temístocles Rosa Filho, ele é um apresentador do programa Rádio Favela, que ocorre todas as tardes, de segunda a sexta-feira, na Rádio Província FM 98,7, aqui na cidade de Ouro Preto. Ele é sócio fundador do Fórum da Igualdade Racial, do FIROP, em Ouro Preto, e é uma das principais figuras do hip-hop aqui na cidade. O Teco atualmente é presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, coordena o projeto Fala Favela. Então, Teco, dê suas saudações aos nossos ouvintes da Rádio FOP Educativa. Então, é uma satisfação, Adilson, estar falando com toda a comunidade ufopiana, a Rádio Educativa aí, e para nós uma satisfação muito grande poder estar vindo aqui, para falar um pouco, sobre a questão do hip hop, a questão da comunidade, da periferia, não é? A gente está muito agradecido aí pelo convite. O Teco, interessante que no nosso relacionamento, várias vezes eu fiz essa tarefa de ser por ele entrevistado lá na Rádio Província. Por várias vezes já tivemos a oportunidade de bater um papo com os seus ouvintes e dessa vez nós invertemos os papéis. Me cabe aqui a tarefa de tratar com o Teco de alguns aspectos relacionados à sua militância. Então, Teco, a primeira questão que nós queríamos levantar, o primeiro aspecto que nós gostaríamos de tratar com você é sobre esse programa lá, o programa Rádio Favela. Primeira coisa, de onde veio essa ideia desse programa? De onde surgiu a ideia de fazer um programa intitulado Rádio Favela, aqui na cidade de Ouro Preto? Então, Adilson, na verdade, esse programa ele é fruto de uns outros dois que nós criamos, de outros dois projetos que nós criamos. Nós tivemos, na própria Rádio Província, no ano de 2006, 2007, o programa durou até mais ou menos em 2009, era o Província Rap, a gente fazia toda quinta-feira à noite. Então assim, a comunidade na época sempre esperava, aquele momento ali das 7 horas da noite, estar ouvindo o Província Rap. Aí depois o programa foi mudando, passou para 9 horas e tal. Mesmo assim nós mantemos, na província lá durante alguns anos, o Província Rap, que na época só tocava rap, na época o Província Rap, então só tocava rap, a comunidade ali, se sentia representada, uma vez que a galera ligava para mandar os seus salves e tal. E aí, depois do ano de 2010, 2011 por aí, meados de 2011, nós vimos a necessidade de uma ampliação desse programa, porque o Província Rap ele tinha parado e a comunidade não estava sendo representada em nenhuma mídia, por exemplo, local aqui, nenhum meio de comunicação representava a comunidade. E aí pensamos e criamos um programa chamado A Voz do Morro, inclusive, sim, que ia no ar todas as terças e depois passou para quarta-feira, Nós iniciamos o programa, depois a Márcia Valadares assumiu o programa e esse programa ele juntava tudo, ele juntava um pouco que era o debate, uma discussão. Exatamente, o debate, mais aquela colocação do rap, e a coisa mais da atualidade, aí tocava de tudo, digamos assim. E aí então nós juntamos esses dois, que é a Voz do Morro, com o Província Rap para criar o programa, o Fala Favela, que a ideia também era fazer uma menção às rádios favela aí
de todo o Brasil. Então, assim, nós pensamos nisso, fizemos essa junção e hoje, né, nós já temos um ano aí do programa Fala Favela, nós temos muitos ouvintes mesmo, uma rádio bem, né, um programa bem popular mesmo, né, sem, né, a gente costuma dizer até que não tem produção, porque todo mundo produz o programa, o ouvinte que liga para lá produz o programa, a pessoa que me encontra na rua produz o programa, então é uma coisa assim bem comunidade mesmo, é a voz da comunidade sendo representada no programa. Isso observa, porque de fato, ouvindo o seu programa, uma questão que chama a nossa atenção é a interlocução direta, Teco, que você mantém com as periferias, os morros de Ouro Preto, e uma questão que também nos chama muita atenção, dá muito destaque, uma fala direta com a população carcerária e, sobretudo, com as famílias dessas populações carcerárias que estão aqui do lado de fora. Toda hora ouvimos um salve de uma esposa que está aguardando ansiosamente o seu marido, o retorno do seu marido, ou o contrário. Então, vejo que você tem essa audiência. E por que essa opção? É uma opção de falar com esse grupo? Então, Adilson, é sim uma opção, inclusive, prevista, né, no projeto desse que nós iniciamos no hip hop. Tem uma música do Racionais MCs, que ela chama Diário de um Detento. Então o cara conta a história dentro da cadeia. Então essa música era do ano de 1993. E quando chegamos no hip hop aqui na cidade, nós chegamos no ano de 98, 99. Então a gente já ouvia. Então nós pensamos, pô, se um dia a gente tivesse oportunidade, a gente tá tocando, né, Diário de um Detento dentro da cadeia, pra gente seria um sonho. Então assim, através de vários, né, projetos, de várias andanças, que eu posso dizer assim, hoje nós realizamos esse sonho. Nós já tivemos, né, com várias integração carcerária, ou seja, o Fala Favela na cadeia, né, as mostras culturais já aconteceram 3 vezes na cadeia. E mais essa questão agora que a cadeia, agora nós fizemos um convênio, né, com a direção, que a cadeia ela tem um rádio agora em cada cela. Ou seja, é um rádio em cada cela. Então lá são 10 celas, né? E tem um rádio em cada cela. Lá eles podem ouvir o FOP FM lá para poder ouvir essa entrevista com você? Não, com certeza. Tem que mandar um recado para eles, né? Com certeza, a gente já manda esse recado lá pro dia a galera se ligar na rádio FOP. Então assim, a gente conseguiu aos poucos, né, através disso. Então como eu disse que é opção, por quê? Porque na cadeia, grande parte das pessoas que estão lá são pessoas que a gente conhece, que a gente já conheceu, não é? Pessoas que às vezes escolhem um caminho diferente do que nós escolhemos, mas faz parte da nossa família, que é a família comunidade, a família periferia. E essas pessoas jamais poderão ser esquecidas. Então nós estamos fazendo o nosso papel de levar aonde é preciso, levar a comunicação, levar uma palavra amiga, né? E aí é um dos intuitos, né, do objetivo do projeto. Teco, e realmente eu acho que isso é muito importante, mesmo porque a pessoa que está encarcerada, ela está passando por um processo de reeducação para o retorno à sociedade. E quando ele simplesmente não é considerado pela população que aqui permanece de fora, a tendência a dar uma ressocialização posterior é muito grande, né? Então é muito interessante pensar nisso. Você chamou a atenção para o fato de que desse projeto, de um subprojeto que é o Fala Favela na Cadeia. Como é que é isso? Vocês vão à própria cadeia fisicamente, a rádio vai para lá, o Teco vai à cadeia e faz um trabalho lá dentro? Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Na verdade começou assim, nós iniciamos essa amostra cultural Fala Favela, né, antes do programa da rádio. E aí nós chegamos a fazer, né, quase todos os bairros de Ouro Preto. Nós já fizemos 37 edições, né, da amostra cultural Fala Favela em Ouro Preto e 8 em Mariana. Então assim, aquilo foi tomando nome, tomando, né, fama, digamos assim. E aí, na época, o diretor, né, da cadeia, ele nem tá aqui mais, é o Luiz, a gente manda até um abraço para ele, Luiz. Ele sentiu essa necessidade de levar e mostrar que dá para fazer diferente, porque a mostra cultural Fala Favela, ele é um alerta, né? Até o próprio nome diz, ele é um alerta. Ouro Preto é uma cidade que ainda não tem favela, mas as favelas nascem por quê? Por falta de um apoio, por falta de um programa social do poder público, ou seja, quando o poder público não está presente, aí é que nasce as favelas. Então assim, a gente mostrou, né, a gente está mostrando para os jovens que é necessário, às vezes, que dá para sair, né, dessa condição. E aí mostramos, né, para o diretor na época lá, até que tivemos que convencer, inclusive, até muitos, né, digamos assim, do poder judiciário, que seria uma coisa saudável, seria uma coisa bacana para os detentos, porque antes eles tinham, né, ficavam ali encarcerados, como a própria palavra diz, encarcerados, sem nada. Então quando a pessoa não tem nada, não tem como tirar nada dela, porque ela já não tem nada. Então assim, a partir do momento que você oferece alguma coisa, você pode tirar outra em troca. Então assim, o saldo positivo do programa Fala Favela, tanto da rádio quanto da mostra cultural na cadeia, foi o quê? Hoje a cadeia tem uma disciplina.
Né? Se não tiver essa disciplina, não tem o programa, não tem as amostras. O programa faz parte do projeto disciplinar da cadeia. Exatamente, então foi assim que se deu. E a mostra cultural a gente leva, né, os MCs, a galera vai cantar ao vivo na cadeia, né, o rap, vai levar o funk, a gente já levou a capoeira, já levamos vários estilos, né, porque né, a comunidade hoje tem de tudo. E pra gente, como eu disse anteriormente, era um sonho da gente tocar Diário de um Detento dentro da cadeia. E realizamos esse sonho a primeira vez no ano passado. E graças a Deus, nas coisas seguindo, nós já tivemos 3 vezes e previsto aí para um próximo no mês de agosto. Ô Teco, nesse intervalo de 1 ano que vocês estão lá no programa e somando a isso a existência do projeto, essa ação itinerante do Fala Favela, eu te perguntaria o seguinte: você já teve o caso de ex-detentos que depois de sair continuam mantendo um relacionamento junto com vocês do programa? Nossa, é o que mais acontece, né? Inclusive na minha casa eu sempre recebo o cara assim que ele sai da cadeia, a primeira coisa o cara vai lá em casa e tal, né? Vai agradecer ele, a família dele. Eu recebo muitas cartas, inclusive não lembrei de trazer, a gente recebe diariamente as cartas direto da cadeia que vai pra rádio, a gente lê as cartas no ar, então assim, a rádio hoje virou um meio, assim, sabe, de comunicação mesmo. Também a voz do preso, né? E tivemos também na rádio recentemente, né, 2, né, ex-detentos que tiveram na rádio para agradecer, falando que estão mudando de vida, até por curiosidade, né, nós até tivemos, né, uma pessoa até de Lavras Novas, nós tivemos lá na família para saber se realmente está naquela condição mesmo, porque a cadeia, hoje em dia a gente sabe que, né, é só o processo que chamam de ressocialização, mas as condições não são, né, quem vai para a cadeia vai ser sempre chamado de ex-presidiário, a própria sociedade não dá uma chance, então se nós, né, não acreditarmos que é possível a mudança, não vai mudar. Ô Teco, então isso de fato, quando você nos relata essa opção política do programa de estar dentro da cadeia, justifica então o fato de ao sintonizarmos no 98,7 da Província FM, o seu programa identificar a quantidade dessa interlocução, sobretudo das pessoas que estão aqui fora com os presidiários, mães, irmãos, esposas, esposos, mandando o seu recado lá. Então, ou seja, aquele radinho que está lá dentro da cadeia está levando o recado, está chegando mesmo para eles. E está fazendo uma diferença. É muito boa. Eu parabenizo a iniciativa e a ousadia de fazer algo tão diferenciado. Isso, você se inspiraram em alguma experiência fora de Ouro Preto? Então, Adilson, nós já tivemos bastante, né, visita em vários outros locais, mas eu acredito, Adilson, que tudo aconteceu mesmo através do diálogo mesmo. A gente sempre conversou nas nossas próprias reuniões do FIROP que a gente teria que mudar. Hoje o percentual da cadeia, aliás, o percentual de ouropretanos hoje é 71% de negros e afrodescendentes, a gente sabe. Na cadeia, 90% são negros e afrodescendentes. Então, se nós não fizermos alguma coisa para os nossos irmãos lá dentro, ninguém vai fazer. Então, isso tudo surgiu nas próprias conversas nossas, no FIROP e tal. Então, hoje nós temos essa possibilidade de estar proporcionando essa mudança, né? Mas isso vem de longa data. Esse debate eu lembro de já ter participado dele no âmbito do FIROP, né? Que é o Fórum da Igualdade Racial aqui de Ouro Preto, presidido pela Márcia Valadares. E, de fato, nos assustava essa questão. Lembro uma vez que fizemos um levantamento, na universidade tinha menos que 3% de pessoas que se declaravam pretas. E pretos e pardos não chegava a 25%. E na cadeia você fala que tem 90%. De pretos e pardos, ou seja, dos negros, né? Ou seja, lá na cadeia já havia cotas. Para negros. Antes do sistema. Cotas para negros já existe antes de conquistarmos as cotas das universidades, as cotas da cadeia já estavam asseguradas. Teco, ainda sobre o Fala Favela, nós extraímos do programa a informação de que ele trata-se de um projeto itinerante, né, que é realizado toda semana em uma determinada comunidade, seja de Ouro Preto ou de Mariana. E ele desenvolve ações que utilizam diversos elementos da cultura hip-hop para chamar a atenção dos jovens e proporcionar a eles novas oportunidades. O Fala Favela já se tornou uma das maiores referências de ação sociocultural ao levar arte, cultura e diversão para as diversas comunidades por onde passa. Além da música, o projeto também trabalha com grafite e literatura, sempre com o objetivo de mostrar o caminho para os jovens expressarem seus pensamentos e opiniões. Esse programa também é uma forma de resgatar aqueles que acabaram se envolvendo na criminalidade, é o que você já mencionou. Isso que eu acabo de me referenciar, consta da apresentação do projeto Fala Favela. Aí eu já te perguntei como que se deu essa ideia, né? E você menciona. Aí eu te perguntaria o seguinte: quais são os recursos ou as fontes financeiras que dão sustentação a esse programa? Porque a gente sabe que isso custa dinheiro. Então, sobretudo as atividades itinerantes nos bairros, não é barato você fazer esse deslocamento, reunir essa moçada. De onde vem o dinheiro para isso? Então, Adilson, quando nós iniciamos o projeto, nós iniciamos ele com a necessidade de ter, né, uma política cultural, alguma coisa que pudesse integrar todos os artistas, os jovens das periferias.
E na época, claro, um ano atrás não tinha nada, inclusive por causa da troca aí, né? A gente sabe da troca, quando troca um governo, a gente sabe como que é. Então a gente tinha que mostrar que os jovens tinham vez e voz. A gente pensava antes fazer um evento que pudesse ser uma vez por mês. Mas aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande e nós acabamos fazendo todos os finais de semana. E desde o início do projeto, nós nunca tivemos apoio de ninguém. Nós fizemos assim, nós por nós mesmo. É nós da comunidade, né? Nós juntamos a galera da comunidade que quer que faz acontecer, né, os amigos que a gente tem aí no hip hop e vários outros, junta todo mundo e faz, né? A gente tem, né, um Fala Favela móvel, digamos assim, que é um carrinho lá que a gente põe um som nele, a gente tem um equipamento próprio, né? A gente vai, inclusive, nas quadras dos bairros, porque as quadras já têm uma energia, né? Embora as quadras hoje estão em péssimas condições, né? Mas isso não vem nem a esse caso, né? Quadras onde acontecem as práticas esportivas, exatamente. Né? Nas arenas, que algumas tem na cidade de Ouro Preto, e quando a gente não acha, por exemplo, uma praça, tem sempre um comerciante que pode ceder uma energia pra gente e tal. Mas até então a gente tem feito nós por nós mesmos, né? Com até recursos próprios, a gente se ajuda. É uma relação mesmo voluntária, né? É aquilo que a gente falava antes no começo do hip hop, quando criamos a rede, né? Que nós por nós podemos desorganizar, ou também podemos nos organizar também. Essa era a filosofia da rede, né? Exatamente, e hoje nós estamos aplicando tudo com a fusão, a rede, Firop, Fala Favela, a gente... Porque quando você menciona, faz referência à rede, a Firop, antes eram essas praticamente as duas entidades que tinham uma maior visibilidade, um raio de atuação mais específico aqui no município. E hoje essa coisa se estende. Você me falava mais cedo sobre a situação em Mariana. Porque Mariana, nós tivemos inclusive um programa aqui no Rádio NEAB recentemente com a Aida Anacleto, e ela mencionava que o movimento social lá em Mariana está morto, não tem um movimento negro que está desenvolvendo alguma ação lá. Então vocês estão pensando em trabalhar e resgatar isso lá, né? Nós temos, né, toda semana, toda sexta-feira, né, de cada semana a gente reúne com a galera lá em Mariana, a base, claro, que é o hip hop, mas como a base é o hip hop, a gente precisa de trabalhar a questão das políticas afirmativas. Então a gente precisa voltar à questão do movimento negro de Mariana, né, e várias outras. Inclusive, é bom até ressaltar aqui, ó, disso que no ano passado, né, através de um vereador, nós conseguimos criar para Mariana o Dia Municipal do Hip Hop. Inclusive vai acontecer na semana do dia 20 de novembro desse ano, um evento voltado à Semana da Consciência Negra, mas com o Dia da Cultura Hip Hop. Da Cultura Hip Hop, lá na cidade de Mariana. Na cidade de Mariana. Em Ouro Preto não tem essa data. Não, em Ouro Preto tem, né, que colocaram no 13 de maio, né? Em Ouro Preto nós já fizemos, né, 5 vezes já este evento, sim, né? Fora os festivais que a gente faz aqui. Agora em Mariana, como não tinha nada, nem muito menos uma articulação, aí agora nós estamos articulando, né, com pessoas comuns, com líderes, né, dos movimentos lá, para ver que a gente começa a mostrar que é possível, né, acreditar que o movimento social tem voz, precisa ter vez, né, e precisa ser respeitado na cidade. Estamos direto dos estúdios da Rádio FOP Educativa, fazendo o programa Rádio NEAB, e hoje recebendo Temístocles Rosa Filho, o popularíssimo Teco. O programa Rádio NEAB é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação. Ele integra um programa mais amplo, que é coordenado pela professora Cassandra Muniz, e através do Rádio NEAB nós temos desenvolvido e elaborados vários programas com a temática relacionada às relações étnico e raciais. Teco, é costume desse nosso programa solicitar ao nosso convidado que, para o intervalo, indique uma música para os nossos ouvintes. Qual é a sua indicação? Vou colocar 3 títulos, vou deixar que você possa também escolher, né? Nós temos o MVB Preto em Movimento, que é uma coisa bacana que daria para estar retratando todo o nosso assunto. Nós temos o GOG, né, com 2 músicas, África Tática e Mãe África. Ô Teco, tem um programa de televisão aí que o cara faz 3 gols, pede uma música. Você vem num programa e quer 3 músicas, nós vamos ter que escolher uma mesmo. Não, nós podemos selecionar uma, né? É que as 3 são bacanas. Vamos selecionar uma. Deixa as indicações, nós vamos tocar uma delas e fica a indicação para os nossos ouvintes das demais. A nossa produção fará a escolha da mais adequada. Então vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco voltamos. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. O FOP Educativa 106,3. Sabe que dia é hoje? Quinta-feira.
12121212 MV, guiado por Jesus. 20000000. A voz do excluído tá no ar. Superação, força, luz, união, orgulho. Os representados escolherão seus representantes. Chapa preta. A todos os afrodescendentes do Brasil, viva o povo das favelas. Viva! Viva todos os povos do mundo. Viva! Viva a afrodescendência. Viva! Zumbi vive. Produto do gueto. CDD, MVBU, aquele que você viu. Hey, não sou o movimento negro, sou o preto em movimento, todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Da militância sou refém. Quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem cibó. Se liga só, tem que ser 2 vezes melhor, ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente todo dia anda na mira do algoz. Por amor da melanina, coloque minha rima. Versos que der a volta por cima. O passado ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade. De verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar o que foi conquistado. Mudar de estado, sair de baixo, sem esculacho. É o que eu acho. Não me encaixe nos padrões que visam meus irmãos como os vilões. Na condição de culpado, ovelha branca da nação que renegou a prontidão. A verdade é que você tem o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente é que nos une, a covardia que nos pune. A derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, ri na hora de chorar. Levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Muita força pra encarar qualquer bagulho. Resistência sempre foi a nossa marca, meu orgulho. É bom ouvir o barulho que ensina como o caminho. Eu estou sempre na minha. Não vou pela cabeça de ninguém, pode ver que tem Aguiba dominará em português, favelês ou em Yorubá. Axé, pra quem vai buscar de macué e deixar de ser o qualquer, viu como é. Preto por convicção, não acha bom submissão, não. Dá ré no monte e não embranquece na missão. Tem que ser sangue bom com atitude, saber que a caminhada é diferente pra quem vem da negritude. Um dia isso mude, por enquanto vou rezar pro santo e que nós nos ajude. A UFOP Educativa apresenta Minuto Astronômico. Estrelas T Tauri são estrelas novas, de rápida rotação, provavelmente uma das últimas fases de uma protoestrela anterior à entrada na sequência principal, e cujo modelo, protótipo, é a estrela T Tauri. São estrelas menos maciças que o Sol, possuem atmosferas gasosas muito extensas e ativas. A
Acabamos de apresentar Minuto Astronômico, um programa de educação e orientação sobre o universo e a formação dos planetas nas ondas do seu rádio. Produção, Setor de Astronomia do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientação e apresentação, professor Gilson Nunes. Quer informação e cultura? Sintonize 106,3 UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Estamos apresentando Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Depois de ouvir a indicação da música pelo Teco, né? Vamos retomar o nosso programa, o Rádio NEAB, hoje conversando com o Temístocles Rosa Filho, que é apresentador do programa Fala Favela, da Rádio Província FM. Além disso, é presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Ouro Preto, sócio fundador do FIROP e uma das principais referências do hip-hop no município de Ouro Preto. Por que não dizer, talvez, a principal referência? Então, Teco, exatamente pensando nisso, na sua relação com o hip-hop e Ouro Preto, ou seja, falar de hip-hop e Ouro Preto significa falar do Teco, eu te perguntaria, como se deu a sua aproximação ao hip-hop? O hip-hop, ele... não vou falar nem que ele entrou, ele tomou, na verdade, a minha vida, né, de uma certa maneira, que é uma coisa que eu nunca tinha parado, nunca para ouvir um rap e tal, nunca tinha planejado isso. Eu, né, quando eu era moleque ainda, eu morava próximo à igreja São José, ali subindo para a rodoviária. Então, assim, o mundo que eu vivia era totalmente diferente do mundo que é oferecido lá fora, digamos assim. Então, assim, eu trabalhava na época no restaurante, frequentava muito o CAEM, inclusive. Pra me divertir, eu saía sempre na rua direita e tal. Meus amigos eram todos voltados ali do centro, frequentava festas de república e tal. Aí aconteceu, né, que tudo na vida muda. Aí aconteceu de eu morar no Morro Santana. E aí foi onde eu tive meu primeiro contato com as manifestações do hip hop. Ou seja, quando eu fui morar no Morro Santana, conheci a Piedade, que é um pouquinho mais abaixo. E aí, na época, eu comecei a desenvolver um trabalho com o teatro, com os meninos lá da Isaura Mendes. E aí, naquela época, já estava começando a acontecer, né, as primeiras manifestações aqui do hip-hop Ouro Preto. A dança já existia, mas o rap propriamente não. E aí eu lembro, na época, né, o Mano Alex, inclusive o Alex está no hip-hop até hoje, o Biut, que não é mais do hip-hop, Claudio Honor também, que está meio afastado do hip-hop. Então foi um dos primeiros percussores. Então eu lembro que eles chegaram para mim na escola, Isaura Mendes, com a primeira letra falando sobre a questão de diga não às drogas e pedindo para que a gente pudesse ajudar a formatar essa letra, né? E aí, imagina, o que eu conhecia era Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim e tal, que também tinha música de protesto, até o próprio Jair Rodrigues, mas eu não tinha aquela coisa do rap propriamente dito. Aí eu tive que, claro, procurar fazer a minha pesquisa, né? Imagina naquela época, 99, 2000, onde a gente não tinha acesso para nada, a gente não tinha um CD, não tinha as mídias como funciona hoje. Então, naquela época, eu achei aquela coisa doida. Falei, não, vamos conhecer primeiro, né, para ver o que. E aí, conhecer Mano Brown, por exemplo, conhecer Taíde, DJ1 e tal. Aí ficou uma coisa muito louca, né, a primeiro momento. E aí a coisa foi acontecendo, foi transformando, que hoje em dia eu vou te falar que eu sou 90% hip hop. Vive 90% da vida hip hop. Exatamente. Ô, Teco, deixa eu te fazer uma outra questão. Você fez referência ao fato de ter saído da região do Centro Histórico de Ouro Preto e foi morar no Morro Santana e Piedade. Eu acredito que esse programa ele tem alcance para além das fronteiras de Ouro Preto. Seria interessante que você falasse um pouco dessas localidades, dessas comunidades, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia. É mais ou menos o seguinte, Adilson. Quando eu morava no São José, é praticamente o centro, né? Centro histórico de Ouro Preto. E a Piedade são os bairros mais afastados. Ou seja, quem vai na Piedade é quem mora na Piedade. A Piedade é o único bairro onde que você não passa lá para sair em outro lugar. Você tem que entrar para Piedade. Eu morei na Piedade. Foi o primeiro bairro que eu morei quando cheguei aqui em 1995, em Ouro Preto. E o Morro Santana, né, com o crescimento tão grande do Morro Santana hoje é o maior bairro de Ouro Preto, né, em população. É a maior densidade demográfica também, né, porque muitas casas, né.
E um bairro que fica afastado e, se a gente voltar a falar a questão, né, de estrutura, é um bairro que quase não tem estrutura nenhuma. Então era outra realidade. Eu costumo falar, né, que a partir do momento que eu conheci o hip hop, eu conheci as 3 Ouro Preto que eu não conhecia, que é a Ouro Preto, cidade patrimônio cultural da humanidade, onde o pessoal vem, bate uma foto e tal, visita os museus e vai embora, né? A cidade patrimônio cultural é essa aí. E a cidade universitária, inclusive, né, voltada para a questão dos estudantes, com suas repúblicas, com suas festas e tal, e são mundinhos que são separados. E nisso tudo tem a cidade patrimônio cultural também da periferia, que é a cidade dos Morros, né, que essa cidade dos Morros faz as outras 2 andarem, mas é como se fosse invisível. Invisível por quê? Porque não há uma interação entre todas essas Ouro Preto. Então eu realmente comecei a conhecer a cidade de Ouro Preto. Ô Teco, nessa abordagem agora você fez referência a essas 3 cidades e mencionou o mundinho da universidade. E cá estamos na Rádio FOP Educativa. Isso nos pertine, isso nos interessa muito. Então eu queria ouvir de você o seguinte, como você avalia hoje a relação da Universidade Federal de Ouro Preto com a comunidade? Foi como eu disse antes, aquela época era no ano de 2000, por exemplo. Não existia. A gente se falava sobre o projeto lá do Morro da Queimada, mas não subia um estudante, né, de engenharia, digamos assim, de história, para saber como que era a situação dos moradores, né? A própria Piedade, que tem um mundel, né, um sítio histórico. Então são várias outras coisas, né? Mas hoje eu posso avaliar que, como tudo é um progresso, eu acredito que praticamente as fronteiras estão se abrindo, né? Hoje em dia a gente tem um acesso bem mais fácil à universidade, não é? Te fiz essa pergunta até por provocação, porque daqui de dentro da universidade a gente tem acompanhado essa questão. E vejo que realmente a relação que a universidade passa a estabelecer nesse século XXI com a comunidade, posso dizer, muito tempo antes, eu vivi aqui metade da última década do século passado e esse século, o que eu consigo observar é que avançou significativamente, como, por exemplo, as ações de extensão da universidade, a chegada do curso de medicina. Nós temos hoje o sistema de saúde do município de Ouro Preto foi muito beneficiado com a presença do curso de medicina da UFOP. Eu vejo com as políticas de ações afirmativas, a chegada do estudante ouropretano para a Universidade Federal de Ouro Preto, isso tem mudado, tem inclusive provocado aos estudantes que estudam em temáticas relacionadas a esse contexto no seu trabalho e os professores também. Então eu só fiz essa pergunta para tocar nessa questão e concordo com você, está em processo, claro que precisa de avançar muito ainda, mas a universidade tem hoje uma relação um tanto melhor com a comunidade de Ouro Preto e Mariana, onde está inserida, do que tinha outrora. Voltando para a nossa conversa aqui sobre o hip hop, nesse programa provavelmente estamos falando também com pessoas que não têm muito conhecimento do que vem a ser. Então eu queria até que você nos ajudasse, nos esclarecesse as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, o que de fato vem a ser o hip hop. O que é o hip hop? O hip hop ele é uma junção, né, de vários aspectos da cultura da periferia. Independente de que muitos falam que o hip hop vem dos Estados Unidos, né? Mas existe várias pesquisas que o hip hop vem, né? Até da Jamaica e tal, através do Soul System. Mas no Brasil o hip hop, a conotação é totalmente diferente. Enquanto nos Estados Unidos lá o rap, né? Que é o carro-chefe do hip hop, que é o ritmo e poesia, no Brasil já é realidade através de palavras. Então assim, no Brasil o hip hop ele incorporou vários elementos, né? Um dos elementos importantes do hip hop, o primeiro elemento que a gente pode dizer, que é o b-boy. São duas letras, né? Duas palavras, aliás, é o break boy, ou seja, o garoto que dança break. Então, b-boy ou b-girl, né? Quando é uma menina. Então, quem entra no hip hop, a primeira coisa que vai fazer é entrar dançando. Não é? Então, é o primeiro elemento. Porta de entrada é a porta de entrada. O primeiro elemento. Primeiro elemento. Já tem um segundo elemento, que é o DJ. Porque para você dançar você tem que ter a música. Então quem produz os beats, né, que são as batidas e tal, são os DJs, né, que vai tocar nas festas, vai fazer o povo girar, né, vai dançar, é o DJ. O DJ. Então aí nós temos dois elementos. O terceiro elemento é o MC, que é o mestre de cerimônia, que hoje no Brasil, né, pela popularização do funk, nós estamos até, nós quanto movimento hip hop, estamos até mudando para rapper, porque dá uma conotação melhor de rapper do que de MC, porque hoje em dia todo mundo escreve uma ostentação e quer falar que é MC, então assim, existe essa diferença. Então o MC, ele é o mestre de cerimônia, é o cara que tá na frente ali, o cara que tá cantando rap. E claro, né, nós já falamos, né, dos outros três elementos, para deixar isso tudo gravado na memória, tem o grafite.
Porque a própria inscrição da palavra diz, né? O significado da palavra diz grafite, é você grafar, registro, você né? registrar, escrever. Então o grafite, ele não pode ser confundido, né, com pinchação de forma nenhuma, que o grafite nada mais, nada menos é do que uma arte, né? O artista quer pintar o seu quadro, retratar a periferia, mas da forma que ele vê, distorcida, não é? Então, o grafite é um dos elementos também marcantes na cultura do hip hop, porque primeiro que ele serve para quê? Para marcar não só o território, mas a área, aquela arte ali de afirmação, para mostrar que o jovem pode, né? O jovem é capaz, ele está ali, ele é existente. E o quinto elemento, né, que foi incorporado também, mais na nossa localidade, né, que é a região dos Inconfidentes, onde foi usado, incrível que pareça, disso. O hip hop ele é forte em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, mas em Minas Gerais, na nossa região, é que se discutiu a primeira vez o elemento conhecimento, que é o quinto elemento do hip hop. Por quê? Porque se você não tiver o conhecimento, se você não souber a sua história, a sua origem, não adianta você usar os outros quatro. Foi exatamente em função dessa discussão desse quinto elemento, foi um dos fundamentos da defesa das cotas das universidades, né? Ou seja, esse grupo passou a reivindicar o direito à formação acadêmica também como condição de aperfeiçoar-se, né, o seu conhecimento, tendo em vista a entender melhor a sua situação. Muito boa, muito didática a explicação do Teco, ajudou a todo mundo compreender. Teco, aquela pergunta que é sempre necessária. Qual a relação que o poder público estabelece hoje com o hip hop? Você mencionou a experiência legislativa em 2 municípios, tanto em Mariana quanto em Ouro Preto, já foram estabelecidos o dia do hip hop. Aqui em Ouro Preto, o 13 de maio, e lá em Mariana, 20 de novembro, o dia do hip hop. Como que é isso? O que acontece no dia do hip hop com apoio dos poderes públicos instituídos? Então, não é só aqui, Adilson, mas também em Mariana, né, mas vários outros municípios é quase a mesma situação. Quando falam do hip hop, a galera só pensa assim, ó, pão e circo. Então a gente vai dar um lanchinho pros meninos, vão colocar um som ali e eles vão se divertir. Mas o hip hop não é só isso, né? O hip hop é uma afirmação, né? O hip hop tem que mostrar que o jovem tem vez, tem voz, ele precisa ser ouvido, não é? Então, quando nós começamos a falar do hip hop em Ouro Preto, o pessoal questionava muito, inclusive do poder público. A Câmara Municipal indagava a gente quando nós usávamos a tribuna para falar do hip hop. Por que fazer hip hop numa cidade patrimônio cultural da humanidade? Houve esse tipo de questionamento lá no início. Exatamente. Porque essa cidade, ela não valoriza o jovem, ou seja, a comunidade como seu patrimônio. Daí nós voltamos naquela questão do início da nossa conversa, porque essa população majoritariamente está ocupando um lugar desprezado socialmente, que é a cadeia. Então, assim, o hip hop veio para contestar isso tudo, para mostrar que há necessidade de mostrar a verdade, porque a maioria, né, das ações políticas aqui na nossa cidade, ela é em benefício de A ou B, a gente sabe disso. Saiu, né, o último mandato aí, né, o último prefeito que teve, que a gente tinha uma interlocução melhor com ele, né? Não é que te pedia 10, te dava 2, mas te ouvia. Agora, hoje em dia, se você pedir 2, vão te dar daqui a 5, 6 anos, ou seja, ou nem vão te dar nada. Então, assim, é necessário que o poder público possa entender o que o hip hop faz na comunidade, o que o hip hop desenvolve, porque senão não adianta, né? A gente tem o Dia Municipal da Cultura Hip Hop, se a gente não fizer por nós mesmo, porque o poder público não tá nem aí, né? E por outro lado, a gente vê aí altas coisas acontecendo no centro histórico, altas festas, altos festivais que são feitos, mas aí, propriamente para aquela cidade, como eu já disse antes, patrimônio cultural da humanidade, mais do povo de fora que vai vir visitar. Agora, a galera que tá na nossa cidade fica difícil. Então, o hip hop, ele hoje não tem um bom diálogo com o município, até mesmo porque o município não quer. Não é porque o hip hop não quer. Mas, por outro lado, nós estamos nas escolas, nós estamos nas comunidades, nós estamos no rádio, em vários outros lugares. Então, o que para nós é importante é que a comunidade saiba o que é o hip hop e aonde o hip hop pode te levar, pode te transformar, digamos assim. Fica aí o convite para que o hip hop aproxime, né, que haja uma aproximação entre as ações do nosso NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, com o hip hop, porque nós acreditamos que, inclusive, a chegada desse estudante com essas características, com essa cultura dentro da universidade, é necessário que ela também pratique esse tipo de coisa. Então, eu acho que o NEAB, enquanto espaço de referência, pode ser um espaço interessante para estabelecer. Só para lembrar, Dilson, eu estou lembrando aqui, tem um grupo, né, a UFOP Mariana, por exemplo, tem um grupo de rap, os meninos, eu não estou me lembrando o nome deles aqui. É mesmo lá no ICHS? Isso, tem, inclusive participaram com a gente lá em Mariana, lá do Fala Favela, o último que nós tivemos lá, fizemos lá ótimo. Na praça. Então você já tá nos... Exatamente, na Praça dos Ferroviários, bacana, os caras vão, reúnem com a gente e tal, já tem um grupo dentro da UFOP. Olha que bacana, Teco, muito lembrando, bom isso. Né, o Ramon, por exemplo,
que formou, ele é rapper, né? Ramon... Saiu não só da capoeira, né? Toda a formação dele não só vem da capoeira, mas como também do hip hop. Ele é um rapper. Ramon do Cativeiro, Ramon que agora bacharel em serviço social, defendeu sua monografia do meados do mês de julho. O Denilson, um dos melhores do break aqui da cidade, né? Desde aquela época a gente começou com hip hop também. Denilson Agostinho também se gradua no mês de agosto em serviço social pela Universidade Federal de Ouro Preto. E é uma pessoa que lá atrás esteve na luta pela política de ação afirmativa pelas cotas na UFOP, hoje se graduando pela nossa instituição e levando para o interior da instituição essa expressão cultural antes não experienciada na universidade. Muito bom ver isso, ou seja, estamos mudando a cara da universidade. Estamos mudando a cara da universidade, ainda bem. Ô Teco, você fez referência agora ao Ramon, lembrando da capoeira. E você comentou no dia 3, agora nós estamos veiculando esse programa, 3 de agosto, é o dia da capoeira. O que tem? Você tem alguma notícia de alguma atividade prevista para essa data? Se os grupos vão fazer algum evento? Aproveitar aí, Adilson, mandar, né, um abraço para os mestres e contramestres da capoeira aqui na nossa cidade. Mas é aquilo, né, Adilson? Foi aprovado aí uma lei municipal, tornando o dia 3 de agosto como o dia do capoeirista, né? Porque já era uma lei que vinha, né, uma lei nacional, né, sancionada pela presidente Dilma. Só que aqui é o seguinte, né, fizeram a lei e tal, mas projetos são apresentados, né, como o da Cativeiro Capoeira, que quer fazer numa semana sobre reflexão da capoeira, né, com batizado de capoeira e tal, mas sempre vai esbarrar na questão do interesse do poder público, mas já existe um projeto, já existe uma programação a ser feita. Agora, basta saber se o município vai acolher, porque o capoeirista, claro, como resistência, ele vai estar lá, né, louvando o seu dia, fazendo a sua atividade, mas será desse respaldo? Exatamente. Será que o município vai dar esse respaldo? Ô Teco, para encaminhar já para o desfecho do nosso programa, gostaria que você falasse para a gente agora um pouquinho sobre 2 aspectos, no caso o FIROP e o COMPI. Que importância você atribui ao FIROP para o que hoje se vive na cidade de Ouro Preto em relação a todas essas expressões, todos esses aspectos relacionados à cultura afro-brasileira, sobretudo? São 2 coisas que eu sempre falo, né, para todos os lugares que eu vou. Uma é que hoje eu sou 90% da minha vida é o hip hop, e a outra é que a minha escola, a minha formação é o FIROP. Muita gente me pergunta, por que você não foi na universidade? Eu falei, não, eu tenho um FIROP. Mas você tem que vir para a universidade. Nossa, você tem que vir para a universidade, porque a universidade vai te dar uma chancela importante. Então, exatamente. Mas aí, quando eu falo do FIROP, pelo seguinte, porque antes da gente conhecer, né, a questão propriamente da minha história, da minha origem, isso era antes do FIROP. É como se fosse cronometrar uma linha do tempo, na verdade. Então, assim, antes do FIROP eu procurava, né, as informações. A gente não tinha acesso a um livro, a não ser o que a escola conta, né, os livros mentirosos, digamos assim, da escola. E com a formação do FIROP, ou seja, lá em 2002, 2003, por exemplo, para nós foi a melhor coisa, que antes a gente até participava de alguns outros movimentos aí e tal, mas que não contavam a nossa verdadeira história. Ou seja, o negro ainda estava naquela condição ali, né, do navio negreiro e tal, né, dos calabouços, né, o negro não era liberto dessa forma. Então o FIROP, ele vem para trazer toda essa liberdade, né, essa libertação para o negro através do quê? Do conhecimento da sua história, da sua origem, do que você pode fazer, aonde você pode chegar. Então isso tudo eu falo que o FIROP para mim fez uma diferença incrível, sabe, através, né, não só do próprio Adilson, da Márcia Valadares, do William Deodato, através desse contato que nós começamos a ter, né, e de caminhos que a gente pôde ter direções para tudo que a gente queria fazer. Então, assim, o FIROP hoje, ele é importante demais, né? A gente pode destacar muitas coisas do FIROP, por exemplo, como, né, o Dia da Consciência Negra, por exemplo, dia 20 de novembro, que ninguém se falava na época. O FIROP fez a festa do reinado, por exemplo. O FIROP fez a troca da bandeira. Troca da bandeira. Né? Então são muitas coisas. A luta pela implementação das cotas, não é? A própria questão do hip hop, né? A organização que vem todo da rede, saiu tudo do FIROP. Os dias e o Conselho da Juventude, por exemplo. Então são muitas ações que o FIROP, né, ele vem trabalhando ao longo dos anos, e hoje eu falo que para mim foi uma escola e tanto. E continua sendo, claro. Eu sempre que ouço alguém falar sobre as ações do FIROP, para mim chama atenção a mudança da bandeira de Ouro Preto. Simbolicamente foi o ato mais ousado e mais corajoso e o mais interessante que ocorreu nessa cidade. A nossa bandeira, onde estava grafado precioso ainda que negro, passou a ser grafado precioso ouro negro. E isso para mim foi fundamental. Isso num Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 2005, na Praça Tiradentes. Você estava lá, você testemunhou esse momento. E o que isso representou para você, Teco?
Nossa, pra mim foi tudo, né? Porque antes as pessoas falavam que Ouro Preto é uma cidade que não tem preconceito, né? Não tem discriminação. Com a própria bandeira, com uma inscrição totalmente racista. Então, assim, a gente de 2005 pra cá, como eu já disse, é uma linha do tempo, é outro tempo. É outro tempo, né? Ô Teco, então agora vamos tocar na questão do Compir. Existe em Ouro Preto, também como uma ação, e a partir da existência do FIROP foi criado um Conselho de Promoção da Igualdade Racial, e hoje você foi eleito recentemente presidente desse conselho, verdade? Isso é verdade. E fale um pouco sobre esse Compir para os nossos ouvintes e apresente também quais são as suas expectativas, né, enquanto presidente dessa entidade tão importante da cidade. Eu sou praticamente o último dos presidentes que passaram, né, pelo Compir, né, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Então eu quero destacar o trabalho da Márcia Valadares, o trabalho do William Deodato, né, para o nosso intuito é dar continuidade, né, a todo esse processo, né. O Conselho de Promoção da Igualdade Racial, ele tem que trabalhar as políticas públicas, né, ou seja, que foram votados na Câmara, né, sancionado pelo qualquer prefeito que passar lá, tem que tirar do papel. Então a gente pode ressaltar, Adilson, a questão, né, do orçamento, por exemplo. Né, a gente sabe que no orçamento do próprio município tem lá recursos lá para tratar a questão, né, das comunidades quilombolas. A gente sabe que tem recurso para tratar a questão da anemia falciforme, inserção cultural e várias outras coisas. Então o que é o trabalho do Conselho? O trabalho do Conselho é criar condições para que essas leis saiam do papel, né, com esses recursos e possa chegar até a comunidade, ou seja, através das suas ações. Ô Teco, você mencionou a anemia falciforme. Aqui em Ouro Preto tem a Lei 59 de 2005 que cria a Semana Municipal da Anemia Falciforme, e em que o poder público deverá desenvolver ações na rede de saúde, nas escolas, voltadas para a conscientização da população sobre essa doença, que é uma doença que acomete especificamente a população afrodescendente. Que é mais que a maioria, né? Que é mais que a maioria da nossa cidade. Você já mencionou, são 71% da população de Ouro Preto. E o próximo programa nosso, seguido ao seu, vai ser exatamente sobre anemia falciforme. Nós traremos aqui no programa a nossa professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Carmen Aparecida de Paula, que é uma especialista em anemia falciforme. Ela é da área de hematologia e vai tratar dessa temática. E queremos também ver se conseguimos opinião, um ponto de vista da Secretaria Municipal de Educação. Procuraremos a secretária Sandra Brandão, que é a secretária de Educação, para ter alguma informação sobre como o município está realizando algo nesse sentido. Para encerrar, Teco, precisamos, né? Você trabalha no rádio, sabe que chega um momento, você não dá conta de atender todos os seus pedidos musicais lá. Nós aqui precisamos de também encerrar. Passaria você as palavras para fazer suas considerações finais e a despedida das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer, né, a Rádio FOP Educativa por essa oportunidade e dizer que estamos aí sempre abertos, né, a gente está participando, trazendo os anseios da comunidade, que é uma coisa muito importante, né, disso, porque tudo que nós retratamos aqui no programa de hoje, né, são coisas aí que são verídicas, que acontecem ou que já aconteceram, que está presente na memória da comunidade. Então é bacana que os nossos ouvintes saibam disso, não é? E nós nos colocamos, né, toda vez que precisar, chama nós que estamos sempre aí. A recíproca é verdadeira. Os microfones da província 98,7 que nos aguarde. Estamos à disposição lá também. Lembrando que esse programa Rádio NEAB é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação, integra ao programa Gerais, coordenado pela professora Cassandra, coordenadora do nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. A apresentação foi minha, Adilson Pereira dos Santos, produção de Alice Durques, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. A supervisão é de Danilo Nonato, na supervisão técnica Cimei Goberi e a direção-geral de jornalismo Chico Dayer. Agradecemos aos nossos rádio-ouvintes pela audiência, convidando a continuar acompanhando o nosso programa. Lembrando que o nosso e-mail é radioneabufop@gmail.com. Sugestões, críticas e elogios serão muito bem-vindos. E até o próximo programa. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Dayer.